falar tem um bloco de perguntas. Eu queria fazer um Manda bloco aí, de manda aí. perguntas sobre GH, que a gente não entrou em nada disso e é um tema também que é bem quente. Eu tenho um aluno que está fazendo uma coisa que eu falei para ele que é errado, eu falei que eu ia perguntar ao vivo. Deixa eu ver, só a ordemzinha que eu coloquei aqui do GH, que eu acho legal. Primeira coisa que eu ia perguntar, acho, para a gente entrar. Quais são as funções do GH em criança e adultos? O GH ele vai estimular, de novo, ele é somatotrofina, né? Ele tem ali a sua atração de ação pelo soma por todas as células. Então ele vai promover crescimento de tecidos biológicos. Então, por exemplo, se estiver falando do músculo, ele vai produzir crescimento muscular. Então o GH ele gera hipertrofia? Sim. Gera aumento de massa óssea? Sim. Emagrece? Que se fala muito disso também. Sim. Porque Mas ele vai... em doses... Sim. E aí que tá, esse é um ponto importante que é com relação à dose, entendeu? Então, a dose que o pessoal usa por aí de, sei lá, 2 UI, 1,5 UI, uma UI à noite, 2, 3 UI. Que eu quero chegar O também. que acontece? Você não vai ver uma diferença. Eu falo, ó, pele, unha, cabelo, bem-estar, ok, inquestionável. Mas para composição corporal, o GH é uma coisa de segunda linha. As pessoas têm esse frisson com o GH. Uma coisa com o GH, né? Porque é caro e nem todo mundo tem acesso. Todo mundo, meu sonho é tomar GH. Não, então, esse aluno... É caro e nem todo mundo tem acesso. Vamos comparar ele com o atesto, tá? Então, assim, ó, para hipertrofia, GH, testo. Vamos comparar para lipólise, né? Quanto que aumenta a queima de gordura? Testo, GH. Vamos comparar o preço? Testo, GH. Então, assim, não compensa. Mas o GH é um pouquinho mais lipolítico do que a... Sim, ele tem um efeito lipolítico talvez melhor do que da testosterona em si. Porém, você vai ter que aumentar a dose. E aí a dose aumenta o custo. E não vale a pena. E também aumenta o colateral. Potencialmente aumenta o colateral. Porque esse meu aluno, se eu não me engano, ele tá fazendo 2 UI, dia sim, dia não. Eu falo pra ele, para de fazer isso, você tá jogando um dinheirão fora. Sim. Eu já mandei uns vídeos pra ele, mas ele não assiste. Eu falei que eu ia falar ao vivo pra ver se ele... Pô, você pega os caras usando 20 UI de GH, 30 UI de GH. É o mesmo médico que passa aminoácido intramuscular pra ele. Falei, não não faz isso. Acho que até já sei quem é pela quantidade de dinheiro que as pessoas têm pra queimar. Você sabe quem é. Eu falo, não faz isso. Não tá, eu indico uns caras pra ele, mas ele quer num determinado Mas quer ver uma médico. coisa legal, que eu acho que é um veículo de grande circulação assim, que a gente tem que falar? As pessoas têm uma carência emocional. E elas acreditam, né, que exista um elixir, que exista uma fórmula mágica, um segredo, né, da composição corporal. Então, elas têm isso. E aí elas precisam acreditar nisso. Então, qualquer coisa que vão vender para elas vão acreditar em qualquer bobagem. Por quê? Porque elas precisam disso. E elas vão pedir. Porque elas vão chegar no médico e vão falar assim, não tem um negócio que você podia me passar para dar uma acelerada, tal? Ai, não, nossa, será que você não podia... Se o cara não tem um caráter forte, ele vai passar. Por quê? Porque o paciente vai ficar satisfeito. Sim. E ele vai ficar satisfeito porque o paciente está satisfeito com a consulta. Então o paciente fala, ele me passou. Funciona. E aí o que acontece? Então você tem isso. Eu falo, olha, as pessoas elas querem ser enganadas porque elas precisam ser enganadas. Elas vão pedir para serem enganadas e no final das contas elas vão pagar para serem enganadas. As pessoas acham que eu sou louco, que eu sou Acho pedante, que depois desse vídeo agressivo, talvez ele mude um pouco. Só que o que acontece? É por isso que você passa subdoses de medicamento. Tem uma formulação gigante desse tamanho, cheio de coisa que nunca foi testada em humano. Né? E a pessoa está tomando aquilo, não, nossa, estou me sentindo super bem. Ótimo, legal, perfeito. Só que tem medicamento que você está usando ali que é totalmente subdose, que você não tem efeito algum daquele tipo de medicação. Por isso que a Polishop existe até hoje. Então... É isso, né? Uma das questões é essa. As pessoas precisam ali porque elas precisam tomar alguma coisa. Eu entendo o efeito placebo positivo disso, muitas vezes. Às vezes até tem um efeito, mas é pequeno. Às vezes a pessoa até muda os hábitos porque ela está investindo 3 milhões em GH. Eu já discuti com alguns colegas médicos, ele falou assim, cara, olha só, se a pessoa vai pagar R$1.500 numa receita para 3 meses, que é barato, né? R$500 por mês, que a maioria das pessoas é barato. Não estou achando que é barato, né? Mas assim, para o mercado é uma coisa que não é horrível de você achar. É bem fácil. R$1.500 por 3 meses. Então você tem R$500 por mês ali. A pessoa, como ela vê que ela é cara, que é caro, ela se compromete
a treinar. Porque às vezes, na consulta, às vezes a pessoa fala, ó, isso aqui vai melhorar se você estiver fazendo tudo isso aqui. Aí a pessoa se compromete. Só que se eu tirasse isso aqui e ela se comprometesse da mesma forma, Sim. talvez o resultado era o mesmo, entendeu? Mas é que ela talvez precise disso, né? É triste, mas é a realidade. Eu vi que você falou no outro programa lá sobre as doses que eram eficientes de GH em crianças, por exemplo. E que se você fosse converter para isso, seria uma dose tipo gigante por dia que a gente teria que tomar. Né? Então, tem alguma dose que ela passa a ser eficiente para hipertrofia, assim, em adultos? Eu não acho que o GH é importante para hipertrofia. Não, eu também. Combinado, eu acho que é ok, entendeu? Aí você tem o efeito ali, aí o cara vai usar insulina, vai usar o GH e vai usar o esteroide em alta dose, entendeu? Os Big Three ali, né? Então, assim, vai fazer efeito. Só que você vai fazer efeito acima, vai ter que dar aí no mínimo acima de 4, 5, 6 UI, daí para frente, entendeu? Só que aí já fica muito caro para a maioria das pessoas. E quanto que isso realmente vai ser para um pangaré? O pangaré não adianta, né? Por que o GH é tão caro? Porque aí tem toda a tecnologia lá envolvida para poder fazer, né? Agora, assim, é o que eu falo, se a oxandrolona tivesse preço de GH, talvez tivesse mais mercado. Se a decadrabolina tivesse preço de GH. O problema é que a testa é barato. Vai subir... A testa é barato, né? Então, assim, custo-benefício do GH, eu acho muito pobre se eu estiver lidando com estética. Custo-benefício do GH, ele é muito pobre. Por quê? Ele não é tão anabólico quanto uma testosterona, quanto uma oxandrolona, entendeu? Nada de braçada na frente do GH. E ele também não é tão assim lipolítico, absurdamente, para você fazer isso. Entendeu? Talvez você tirar 100 calorias da sua dieta a mais, você já faça o mesmo efeito do que usar o GH. Um clenbuterol já vai ser mais eficiente. Sim, provável. Eu vi umas discussões sobre isso. Mas, para um fisiculturista de elite, ele tem função. Sim, né? Porque vai aumentar a sinalização, vai aumentar a hipertrofia muscular. É uma outra... Tem um sinergismo com outras drogas. Tem sinergismo com outras drogas. E tem um lance de pele também, né? Porque às vezes ajuda um pouco na pele do fisiculturista. Eu falo, pele, unha, cabelo, né? Bem-estar. O GH é fantástico, né? O pessoal do anti-aging faz muito isso, né? Em pequenas doses, obviamente, né? Sim, aí você tem sinergia, né? Porque é aquela história, né? Só que o quanto que o GH é importante aí, não sei, os caras usam 30 UI de GH. Então é uma quantidade maluca, né? Então, eu não sei o cara consegue pagar isso. Pagar. Não, tem que ter um patrocínio para poder pagar só o GH. Essa é a minha fundamental dúvida. Eu falo, eu não quero saber como que funciona, eu quero saber como é que você ganha dinheiro para pagar. Os caras desviam também GH esse é um outro maluco. Eu tinha um amigo soro positivo que é usado para criança e tal. Bom, não vamos entrar nesse Mas você garante que realmente porque tem vários escândalos aí no meio offline também, que é isso, né? O cara fala que conhecia alguém que desviava do SUS e fazia não sei o que, na verdade, tipo, não era nada. Não era nada disso. Então não, esse tema é muito difícil. E GH e câncer? Que se falava muito, nossa, o GH aumenta muito, tal. Não. De novo é aquele processo, né? O GH, ele vai aumentar, por exemplo, a sua replicação celular, uma das coisas. Na vigência de você ter um processo tumoral, você pode piorar. GH causa câncer? Não, né? Senão a gente teria aí todas essas crianças que, né, teriam um aumento vertiginoso, ou se a gente teria, por exemplo, avaliando nos bodybuilders, câncer em tudo quanto é lado. Só que mesmo nesses casos, ia ser muito difícil da gente estabelecer essa causalidade, porque esses caras usam tudo. Eles usam 25 coisas diferentes, né? Como é que você vai dizer o que causou o quê? Então, assim, o GH, ele não causa câncer. Ele vai aumentar a sua produção, sua proliferação celular. Na vigência de você ter uma célula alterada, você pode piorar o processo. Mas, de novo, pode, né? Porque olha que coisa interessante. Tem vários estudos com esteroide anabólico para pacientes oncológicos, que eles melhoram mais da quimioterapia, dos efeitos colaterais da quimioterapia. Aí mais a ver com os efeitos da quimio, né? Entendeu? Então, assim, para câncer de mama metastático, tem um monte de estudo com esteroide anabólico. Que você não tem prognóstico, então esse cara vai utilizar esteroide anabólico, que você não piora o prognóstico desse paciente com câncer já avançado, entendeu? Então, é mais uma comprovação, vamos dizer assim, né? Um olhar de que o esteroide ele não vai causar o câncer, não vai disseminar tudo isso, né? Que na vigência de você ter um câncer, você pode piorar o processo, né? O excesso de GH na fase adulta, isso é uma coisa que acho que já é mais fato, né? Ele pode causar um pouco de
crescimento de extremidades, assim, dá aquela separadinha no dente. Sim. É que é altas doses e efeito Sim, crônico. Altas né? doses mesmo, né? É. E o lance de aumento de órgãos internos? Também. Deixar aquela barrigona estufada pode ser um pouco Também. disso também, né? Claro, Insulina, outras drogas GH, também, sim. né? Mas... Sim. Porque, de novo, ele é somatotrofina. Ele tem trofismo pelo soma, e soma são todas as células. Então, por exemplo, você tem no acromegálico, né? Você tem ali, ó, ou você tem um tumor de produção de GH, você tem influência em vários órgãos, por exemplo, o órgão cardíaco. Né? Você pode ter, sim, um crescimento cardíaco por conta de excesso de GH. Então, o quanto que dá insuficiência cardíaca que eu estou vendo no fisiculturista é do esteroide, é da hiperinsulinemia, da glicemia já alterada dele, é do sobrepeso, é do GH, não, é uma bagunça ali. É que o bodybuilding open, né, que é aquele cara gigante, que é a classe, ele faz tudo, né? Ele toma todas as drogas, Sim. Ele já tem a máquina com 140 quilos carregando, 130 quilos. Isso por si só já não é fisiologicamente Cara, legal. se eu não me engano, acho que no laudo de necrópsia do Dallas McCarver, que era um fisiculturista mais famoso. Eu sei quem é, o menininho. Uma das coisas que o cara tomava ali era tipo clomifeno. Eu falei, gente do céu, eu tô tomando clomifeno por quê, né? Que é 200 drogas diferentes. O clomifeno, na verdade, é uma substância que vai aumentar a sua liberação do LH, que é uma gonadotrofina que vai atuar no testículo para produzir testosterona. Então, ele vai, teoricamente, estimular o testículo a produzir testosterona. Eu falei, o que ele tá usando clomifeno? O cara tá usando 5 gramas de testosterona aqui. Ele tá tomando isso aqui para quê? Para nada, é só mais uma farmacologia ali, que está ali com algum pensamento farmacológico, mas que não vai ter efeito nenhum, e é mais uma droga para ser metabolizada no fígado, por exemplo. Não, e você vê alguns culturistas, assim, não dá para a gente generalizar, mas a gente vê muitos deles que também fazem uso de drogas recreativas, né? Sim. Daí mistura tudo, Além né? de tudo. Cara, eu fiz uma pesquisa e tem lá no meu perfil, chama Brasil Anabólico. Ela tem o viés, que é o viés do Instagram, né? Qual é a seleção da minha amostra? Eu tenho mais de 2.000 respostas, né? Para quem já usou uma vez na vida ou para quem usa esteroide anabólico, lá responder as 50 perguntas. E eu vou publicar depois isso num livro e tal. Tem uma porcentagem gigante, e tem vários estudos na literatura também, que de 30% a 40% mais ou menos das pessoas, elas abusam de álcool, usam álcool de maneira abusiva, vamos dizer assim, entendeu? Não é tipo uma dosezinha, um cálice de vinho na janta. Não, tem uso abusivo que drogas de que álcool você e de outras nessa sua pesquisa aí? Porque eu fico muito pensando nos caras que usam muita bala, muito ácido, tudo misturado, né? LSD, tudo. Eu perguntei de várias coisas, várias drogas. Ah, vai ser legal essa sua publicaçãozinha aí. E tem vários trabalhos que mapearam isso também, de uso de drogas recreativas. Então, cara, entra maconha, entra cocaína, né? Outro dia eu vi um podcast lá de um cara falando que usava cocaína na preparação, entendeu? Então, assim, caceta. Então, é a realidade. Treinar pilhado, né? Porque vai treinar pilhado, porque vai, né, aumentar ali vai diminuir a sensação de dor, entendeu? Então, tudo mais. Caraca. Então, tem bastante, assim. O problema é esse, é a polifarmácia e o poliabuso de substâncias, entendeu? Então, o cara treina, é fisiculturista, mas ele quer ir na rave para tirar a camisa e ele vai tornar o caldo lá. A gente pode falar muito mais de um perfil de uso que é perigoso do que o uso de uma droga que é perigosa, né? E é justamente isso que eu bato no perfil psicológico, né? Porque, assim, o que leva uma pessoa a procurar drogas de maneira abusiva, drogas que são arriscadas, porque têm procedência desconhecidas, e são orientadas por alguém que não tem a menor formação para isso. Né? Então, esse perfil impulsivo é o mesmo cara que se suicida. É o mesmo cara que vai abusar de outras drogas. Já uma briga. E aí é por isso que eu bato, às vezes, que a pessoa fala, o esteroide causa isso aqui. Eu falo, não. Talvez o perfil de pessoas que procure essa loucura já tem um perfil alterado, e tem vários estudos legais que eles veem assim, por exemplo, violência doméstica, bullying na escola, má escolaridade, status de imigrante. Tem vários fatores ali que podem contribuir para uma baixa autoestima, para uma insegurança em que leva, né, o desenvolvimento ali dessa impulsividade que leva a pessoa para esse caminho, né?